vez estamos juntos, depois da primeira competência, vamos agora trabalhar a segunda competência de nossa matéria. A segunda competência versa sobre os riscos, a prevenção de riscos ambientais. Tá? E começaremos logo falando sobre o que diz a Constituição Federal Brasileira sobre esta prevenção de riscos ambientais. Logo no artigo 200, no inciso 2 e 7, afirma que compete ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiologia, bem assim as ações de saúde do trabalhador. Ora, já vê-se uma preocupação quanto à saúde do trabalhador já em instituto constitucional. E nós vemos que os riscos ambientais trazem realmente problemas de saúde ao trabalhador. Já no artigo 225, nós vamos encontrar que a Carta Magna fala sobre consagração do direito do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e é primordial a qualidade de vida sadia. Então já garante que é necessário um meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, no sentido de que haja uma atividade, uma qualidade de vida sadia para o cidadão. Então no inciso 5 do parágrafo 1º, nós encontraremos nesse dispositivo constitucional o que diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, é competência do Estado, controlar a produção e a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportarem risco à vida. Ou seja, a qualidade de vida e o meio ambiente devem ser preservados. Então, é obrigação do Estado controlar essas atividades. Já na CLT, nós vamos encontrar que o não cumprimento da responsabilidade, do cumprimento das normas e obrigações, resulta em responsabilidade penal ao gestor. O descumpridor das determinações legais pode receber punição penal, inclusive prisão, detenção e multa. Tá? O não cumprimento das normas trabalhistas de medicina e segurança do trabalho, conforme diz a CLT, representa um dano ao meio ambiente de trabalho e, sem dúvida, uma redução aos riscos ambientais, utilizando-se naturalmente de normas de saúde, higiene e segurança que caracterizam de respeito à garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. Isto é exatamente uma das preocupações maiores da CLT e da própria Constituição. Então vamos ver agora quais são os riscos ambientais. Tá? Primeiro, o conceito de risco ambiental. Eu vou ler especificamente para nós trabalharmos cada item que tem nesse conceito. São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes ou mecânicos, que possam trazer ou ocasionar dano à saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição do agente. Vejamos que neste conceito nós temos exatamente as características do que vem a ser risco ambiental. Primeiro, tem que ser um risco provocado pelos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes ou mecânicos. Nós vamos ver cada um desses aí conceituados. E que ocasionem dano à saúde do trabalhador, seja pela concentração que esses agentes estejam, seja pela natureza do agente, seja pela intensidade e pelo tempo de exposição que o trabalhador está submetido a esses agentes ambientais. Bom? Então vamos ver esses tipos de agente. Primeiro, o agente físico. O agente físico é exatamente aquele gerado por máquinas e condições físicas do local de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador, tais como ruído, vibrações, radiações ionizantes ou não ionizantes, frio, calor, pressão anormais. Esses são exatamente uns tipos, uns exemplos de agentes físicos ambientais que podem causar problemas à saúde do trabalhador. Os agentes químicos ou os riscos químicos são aqueles representados pelas substâncias químicas que seja na forma líquida, sólida ou gasosa e que pode ser absorvido pelo organismo humano e produzirem reações tóxicas e dano à saúde. Nós vamos encontrar exemplos desses agentes químicos: a poeira mineral, as poeiras vegetais, as poeiras alcalinas, os fumos metálicos, as névoas, neblinas e os gases de vapores, produtos químicos diversos. Tá?
O nosso próximo tipo de risco é o risco biológico. E esses riscos biológicos são exatamente causados por micro-organismos capazes de desencadear doenças devido à contaminação, e pela própria natureza ela traz consigo os resultados de dano à saúde do trabalhador, como as bactérias, os fungos, os vírus e outros de natureza biológica. Outro risco que nós temos como tipo de risco é o risco ergonômico. Esses riscos ergonômicos são exatamente relacionados ao conforto ambiental, às condições ergonômicas determinantes de adaptabilidade que o ambiente do trabalho tem que oferecer, deve manter e oferecer aos trabalhadores, né? Ou seja, reduzindo a possibilidade de haver um problema à saúde do trabalhador, seja por a condição física e o bem-estar psicológico. Tem que dar os dois bem-estar, o bem-estar físico do trabalhador, bem assim o bem-estar psicológico. E o último agente é o agente mecânico ou de acidente. Esse agente são aqueles que ocorrem em função das condições locais, condições físicas mesmo do ambiente de trabalho, e as tecnologias impróprias capazes de colocar em risco a integridade física do trabalhador. Caracteriza esse risco pelo arranjo físico ambiental inadequado, pelas máquinas e equipamentos sem proteção. Então, essas ferramentas inadequadas ou defeituosas, tipo iluminação inadequada, eletricidade e probabilidade de incêndio e explosões, vem a ser a caracterização do risco de acidentes mecânicos ou tipo de acidente, ou risco de acidente ou risco mecânico. Tá? Vamos agora falar sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, constante da NR9, o chamado PPRA. O que vem a ser o PPRA e os seus objetivos? Primeiro, o objetivo do PPRA é estabelecer uma metodologia de ação que garanta a preservação da integridade física do trabalhador, bem assim a integridade psicológica, eliminando ou até reduzindo as condições de riscos ambientais do trabalho, seja antecipando o reconhecimento do risco, avaliando a possibilidade deles causar danos à saúde do trabalhador e controlando principalmente a ocorrência desses riscos ambientais, né? Como forma de proteção ao meio ambiente e recursos naturais. É obrigatório para toda e qualquer empresa a aplicação, a manutenção, a existência do PPRA. Inclusive instituições de ensino, independente de número de empregados e do grau de risco de suas atividades, devendo ser articular com o PCMSO. Né? O PCMSO, como nós sabemos, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tá? Tem uma estrutura mínima esse PPRA. E qual seria essa estrutura mínima? A estrutura mínima é ter um planejamento anual, dever constando metas, prioridades e programas, estratégias e metodologias de ação, uma forma de registro de manutenção e divulgação de dados e, principalmente, a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento desse programa. Tá? O desenvolvimento do programa do PPRA. Primeiro, nós vamos ver que existe uma fase de antecipação e reconhecimento de risco. Essa fase visa identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução e eliminação. Também visa essa fase reconhecer, identificar e determinar e principalmente localizar as possíveis fontes geradoras de riscos de planejamento, de riscos ambientais, com planejamento anual constando das metas, prioridades e cronograma. Também existe a próxima etapa, que é a avaliação do risco de exposição dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam saber, né, da quantidade e da qualificação dos riscos que estão submetidos. Se necessário para comprovar o controle de exposição e a inexistência desse risco, deverão ser feitas avaliações. E essas avaliações do risco de exposição dos trabalhadores devem ser divulgadas e servir como planejamento para o controle dos agentes de riscos ambientais. Outra etapa desse desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é a medida de proteção coletiva individual. Essas medidas de proteção coletiva individual têm a finalidade de eliminar e ou reduzir os riscos ambientais que estão expostos aos trabalhadores. O uso ou a formação de agentes prejudiciais à saúde ou prevenir a liberação e a disseminação desses agentes. Ou ainda, reduzir os meios ou os níveis, principalmente, de sua concentração no ambiente de trabalho.
Estas são as medidas protetivas, coletiva ou individual, que visam proteger o trabalhador com a exposição a esses riscos. Bom, na próxima fase nós vamos encontrar o monitoramento da exposição dos riscos. É preciso identificar e reconhecer os riscos, fazer a mensuração quantitativa e qualitativa deles e sugerir medidas para eliminar e reduzir a exposição do trabalhador. Esta chama-se uma fase de monitoramento de exposição do risco. Saber se está sendo efetiva as medidas anteriormente tomadas para eliminar e reduzir os riscos. A próxima e final fase seria exatamente o registro e divulgação dos dados. A empresa deve catalogar, deve historiar, deve manter um acervo único, um acervo técnico e administrativo, o desenvolvimento de todo o PPRA e outras informações que forem importantes para que haja uma reavaliação e uma revalidação do próprio programa, que ele é renovado anualmente. Tá bom? Nós vamos agora ver a competência para elaborar o PPRA. Para elaborar o PPRA, é competente a implementação, a avaliação do PPRA deve ser feita através de pessoas ou equipe de pessoas que, com critério do empregador, que sejam capazes de desenvolver a NR9, tá? Então, pessoas que tenham conhecimento sobre o PPRA, que possam ser, ou da empresa, convocadas ou até contratadas, que possam realizar esta avaliação e este programa. Tá? São responsabilidade do empregador e dos trabalhadores para este programa as seguintes atividades. Para o empregador, ele deve ser responsável em estabelecer, implantar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente na empresa. É obrigação do empregador, é obrigação da empresa fazer isso. Já para o trabalhador, obriga-o, a própria PPRA, a colaborar e participar com a implementação da execução do PPRA. O seu envolvimento no PPRA é importante para o sucesso dele. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos. Então, já prevê que os treinamentos existem e é obrigação da empresa oferecer treinamentos do PPRA para que o trabalhador siga corretamente as instruções lá contidas. E informar ao seu superior hierárquico, obrigação do trabalhador, direto, ocorrências que, a seu julgamento, ao julgamento do trabalhador, possam implicar em risco à saúde dos trabalhadores de forma geral. Tá? Por hoje, então, eu me dou satisfeito. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de competência. Não deixem de ler o caderno no capítulo da competência 2 e sucesso. Esperamos estar junto na próxima competência.